Boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos de novo o programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje nós trazemos um convidado muito especial, que é o professor e historiador Velci Nascimento. Boa noite, Velci Nascimento. Boa noite, Sueli. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos o prazer hoje de trazer o seu novo filho, né? Esta obra aconteceu em Passo Fundo, um livro muito bonito e muito interessante. Ontem de noite nós ficamos olhando e deu muito pano para a manga, porque cada tópico desse livro suscita uma discussão, não é? Parabéns, gostei muito. E hoje nós vamos conversar sobre ele, pode ser? Vamos, é um prazer. Então, conta alguma coisa sobre esse livro. Desde quando ele foi começou a gestação dele? Sueli, em 2009, eu comecei a pensar, a escrever sobre... O livro, o nome dele era Efemérides de Passo Fundo. E mais tarde eu troquei no nome, porque a palavra efeméride talvez não seja tanto popular, né? Então, é um acontecimento. Eu coloquei, então, aconteceu em Passo Fundo. E aí, no início, o livro ia andando facilmente, né? Porque o livro é o resultado de leituras, muitas leituras. Eu li Antônio Xavier, Djalma, Gomes dos Reis, Djalma Guem, enfim, todas as pessoas que escreveram sobre Passo Fundo. E fui também nos documentos, né? Documentos históricos de Passo Fundo, revistas, entrevistas com pessoas idosas, jornais, né? Jornal Nacional, Diário da Manhã, os jornais Jota, todos os jornais alternativos, e documentos. E fui montando, eu vou contar o que aconteceu um dia em Passo Fundo. Hoje aconteceu o quê, né? E aí eu fui coletando, fui juntando, até que eu fechei o mês de janeiro. Sim. Né? De 1º a 31 de janeiro. Fechei o mês de janeiro, mas sempre ficava algumas lacunas, né? Depois fui fevereiro, março, abril, até dezembro eu fui então juntando. Logicamente que os fatos que eu reproduzo aí poderiam não ser os melhores, os mais importantes, mas foi aquele que eu encontrei. Por exemplo, hoje, qual será o fato importante destacado em Passo Fundo no dia de hoje? Hoje é 20, né? Hoje é 20 de julho. 20 de julho. 20 de julho. Vamos procurar aqui. Maio. A gente entra no seu livro pela data. Pela data, pelo dia e pelo mês. Procura o mês, procura o dia. Então, isso. Dia 20 de julho de 1933, criação do Rotary Clube de Passo Fundo, sendo seu primeiro presidente Nicolau de Araújo Vergueiro. Sim. Dia 20 de julho de 1914, fundação do Hospital de Caridade, hoje Hospital da Cidade. Portanto, o nosso Hospital da Cidade está completando quanto hoje? 103 anos. Olha só. Se não me falha a memória, fazendo as contas. Então, o livro foi se descortinando dessa maneira, né? E teve um tempo em que eu parei, eu não encontrava a data, né? O dia e o mês. O ano é aleatório, né? Claro. Mas o que acontece no dia? Então, nesse dia, o que aconteceu em Passo Fundo, eu registrava, né? O dia e o mês. O ano era variável. Claro. Então, o livro começa... Eu descobri que por aqui andou Bento Gonçalves. Né? Bento Gonçalves andou por aqui fazendo a sua estratégia de guerra. Então, acho que foi o dia 1º que eu encontrei. Se é verdade ou não é verdade, dia 1º, dia 2, dia 3, o mês, também aí a história dá um tempo para o fato, né? Sim. Mas o fato é uma coisa, o dia que aconteceu, às vezes não dá para a gente determinar. Precisar, né? Mas o fato aconteceu. Claro. Né? Por exemplo, Jesus Cristo nasceu, é um fato. Ninguém contesta que ele nasceu. Agora, o dia exato... O dia exato, o mês e o ano, aí a história é que vai descobrir, né? Mas o fato é que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. O dia não se sabe.
Então, em Passo Fundo também, como Passo Fundo é uma cidade, é uma das mais antigas cidades de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, é uma cidade histórica que tem muitos fatos que aconteceram e que marcaram a vida do povo. Por exemplo, um certo dia lá, os famosos motoqueiros resolveram, né, morreu um motoqueiro, diz que a polícia perseguiu, ele morreu em plena rua da cidade. Houve um movimento forte na cidade, né? Você deve ter lembrado, né? Lembro, isso. Sim, lembro. Sim. Isso é um fato marcante, né? Esse eu registrei aí. Outro fato marcante. Um dia um avião sobrevoou a cidade e caiu lá em certo lugar, São João da Bela Vista. Morreram as pessoas, que era um fato marcante também, né? Sim. Morreu Dom Luiz Felipe de Nadal, o bispo, né? Esse é um fato que está no livro. Então, vários fatos, dependendo o ano é variável, o dia é certo e o mês é certo. E eu fui escrevendo até que eu resolvi completar o livro, consegui completar no ano dos 160 anos, né? O ano que nós comemoramos 160 anos de emancipação política. Olha, a gente está quase na Semana do Município, não é? Bem interessante. Eu quero presentear o nosso público com o texto do Paulo Monteiro, que fez a orelha do seu livro. Ele foi bondoso demais. O Paulo Monteiro é ótimo, né? Então, Velci Nascimento é escritor surpreendente, eu concordo. Homem de cultura universal e grande modéstia, surpreende pelo valor da sua obra histórica. Passofundense por adoção, ama de tal maneira a terra que o adotou e tem dedicado a essa a maior parte da sua vida. Seja como educador, homem público, seja como intelectual militante, já está imortalizado pelos trabalhos dedicados à história de Passo Fundo. Seu mais recente trabalho, que li ainda nos originais, é uma leitura indispensável para tantos quantos amem a terra do Cabo Neves. Aconteceu em Passo Fundo é o resultado de paciente estudo nas e das obras de autores locais. Ali foi buscar as datas mais importantes da história passofundense, ordenando cronologicamente e mês a mês. Trata-se de uma verdadeira história do município, escrita dia a dia e ano a ano. Ninguém poderá estudar e escrever sobre a história de Passo Fundo sem ter como uma das fontes fundamentais esse novo livro de Velci Nascimento. Paulo Monteiro, acadêmico e membro da Academia Passofundense de Letras. Bonito, né? Muito o Paulo bonito. Foi bondoso demais, né? Mas ele realmente, um dia ele me disse, professor, isso é um trabalho de louco, né? Realmente é muito paciencioso, é difícil. Teve um tempo em que eu não encontrava uma data, né? Por exemplo, o dia 20 de outubro, vamos dizer aleatoriamente, né? E onde é que eu vou encontrar? O que aconteceu no dia 20 de outubro? E tem que ler, procurar nos jornais, conversar com pessoas. E fui fechando o ano. Então, eu fechei 365 dias. Sim. Algumas datas repetem duas datas que são importantes, como o dia de hoje, né? Sim. O dia de hoje é o dia da fundação do Hospital de Caridade. O Hospital da cidade chama-se de Caridade. É um grupo de pessoas da Igreja Metodista, né? E maçons que criaram o hospital em 1914. E logo em seguida surgiu em Passo Fundo a epidemia chamada gripe espanhola, que matou gente em todo o mundo, né? E Passo Fundo foi horrível. Em função da gripe espanhola, surgiu então o Hospital de Caridade, hoje é o Hospital da Cidade, né? Mais tarde já o Hospital São Vicente de Paulo. Então esses fatos são registrados aí de uma forma metódica, né? De forma metódica, pacienciosamente. E eu tenho um texto aí que eu escrevo, um olhar sobre Passo Fundo. Sim. E esse olhar sobre Passo Fundo eu começo em 1908. 1908, Passo Fundo participou de uma exposição nacional no Rio de Janeiro. Então, Passo Fundo levou as riquezas que tinham para o Rio de Janeiro. Levou, porque nessa época Passo Fundo era um território muito grande, né?
24 mil quilômetros quadrados, mais ou menos. Sim, originário de Cruz Alta, fiquei sabendo no seu livro. Cruz Alta, ele foi distrito de Cruz Alta. Isso, foi distrito, Cruz né? Alta. Mas abrangia todo o Alto Uruguai, né? Toda essa região de Carazinho, Nametoque, e até Palmeiras das Missões, Erechim, Passo Fundo. Era muito grande. Então, as pedras preciosas, levaram muitas pedras preciosas para o Rio de Janeiro, essa região de ametista, né? De Soledade. Sim. Levaram os produtos coloniais que tinham, que produziam aqui. Quem levou? Como levaram, eu não sei, né? Mas deve ter sido de navio. Né? A mostra de madeira, agricultura, cana-de-açúcar, erva mate, animais, né? Animais silvestres. Mas a comissão que organizou essa exposição, que levou nessa exposição nacional do Rio de Janeiro, foi Francisco Xavier de Oliveira, Nicolau de Araújo e o pai do médico aqui, que faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos, o Freitas. O Freitas. Eles três coordenaram esse trabalho. Francisco Xavier de Oliveira e Jovim da Silva Freitas. Né? É a comissão de alto nível, né? Que organizaram. E descreveram o Passo Fundo para o Rio de Janeiro. Daí eu começo então aí, e aí depois eu começo a ver como é que o Passo Fundo começou a deslanchar mesmo como cidade forte, né? Comercial e industrialmente, educacional e de saúde. É um polo, né? Importante. Foram décadas, cada década tinha um processo de desenvolvimento. Né? No começo veio a aviação férrea, né? Depois vieram os hotéis em redor da aviação férrea, Hotel do Comércio, Hotel Glória, aqueles hotéis ali perto da Caixa Econômica Federal, no Graziotin, por ali. A aviação férrea chamou, então, foi também um polo de atração, vieram os quartéis, né? A Brigada Militar, Exército Nacional. Sim. Então, a terra de Passo Fundo começou a ser uma terra que congregava muitas pessoas. Depois, na década de 40, veio a indústria madeireira, né? Depois vieram as instituições federais, né? Instituto do Pinho, hoje é a Embrapa, mas antes não era a Embrapa, era uma estação experimental de sertão. E vieram as instituições, bancos. E até que na década de 50 foi a década que realmente trouxe o desenvolvimento para a Passo Fundo, foi a década da educação. Que começaram a criar colégios. A educação e a saúde. Ao redor da educação e da saúde veio o desenvolvimento da construção civil, né? E o comércio começou a se desenvolver. Então, a educação é um marco básico, né? A diocese foi instalada, muitas igrejas chegaram por aqui, né? No começo foram os metodistas, né? Mas os primeiros foram os católicos. O Cabo Neves, que fala aí... O primeiro alemão... Os alemães, os italianos, vieram os sírio-libaneses, e o comércio começou a se desenvolver. Nós temos uma cidade hoje que é uma cidade muito querida, e muito rica, né? Rica pelo seu povo, hoje pela indústria, porque não tinha indústria, Passo Fundo nunca teve. Quer dizer, diziam que Passo Fundo não era um polo industrial, mas começou a ser um polo industrial, né? A fábrica de pregos tem um tópico aqui que eu conhecia, né? Fábrica de pregos, onde hoje é o Bela Titá, né? Isso. O Teixeirinha na música, né? Sim, ali no Bela Titá estava o Teixeirinha, que o vira-lata, tirou alvo, né? Teixeirinha também fez... Ali no Bela Titá também, né? No Bela Titá também, ali ele tinha uma banquinha, né, de tiro ao alvo. E eu tenho aqui uma das fotografias aqui, por exemplo, na página 95, tem uma fotografia aqui da primeira Romaria Diocesana. Hoje a Romaria Diocesana, ela carrega milhares e milhares de fiéis, né, pela cidade fora.
Porque o livro também ele embeleza pelas fotografias, né? Muito, muito impressionante. A cada página tem uma foto. Geralmente são fotos cuja origem é Meireles Duarte, não é? Essa foto aqui foi a minha neta que conseguiu para mim. Que o Terra Pampiana, na página 43. O Terra Pampiana é um grupo formado pelo Paulo Dutra, né? Isso! E eles foram para a Europa. Aqui eles estão tirando uma fotografia na frente da catedral, estão se preparando para viajar para a Europa. Então levaram a música gaúcha para a Europa, a Terra Pampiana. A gente vai fazer um pequeno intervalo, professor, porque acabou o nosso tempo do primeiro bloco e depois nós vamos mostrar direitinho essa foto do Terra Pampiana, tá bem? E do centenário de Passo Fundo também. Né? Isso. Até então. Voltamos então com o nosso querido Velci Nascimento, que lança o livro Aconteceu em Passo Fundo, 160 anos. A gente estava falando sobre as fotos que o livro traz, são fotos históricas, fotos muito bonitas, que foram em grande parte cedidas pelo nosso confrade Meireles Duarte, não é? Que ele tem um acervo enorme. Pela nossa neta Natália também colheu. Bom, ela está no livro aí. Ah, é? Ela deveria estar aqui, mas ela não veio. Ela não veio, né? Tímida. Tímida. Mas aqui tem uma foto muito interessante que é o primeiro grupo, o primeiro grupo do Terra Pampiana. Olha só que lindo. Até um filho do professor Velci está aqui. É o João Manuel. O João Manuel. Mas conta mais. Conta mais. Bem, o livro, então, ele começa... Eu faço uma introdução, né, nesse olhar sobre Passo Fundo, em que ele desemboca no que é hoje. Né? Nós sempre tivemos a oportunidade de ter prefeitos bons em Passo Fundo, por incrível que pareça, e todos eles, cada um, cumpriu com a sua tarefa, uns mais, outros menos, né? Mas é um crescendo, né? Cada fase tem as suas necessidades. Os prefeitos, os vice-prefeitos e os presidentes de Câmara de Passo Fundo sempre foram entes republicanos, né? Que trabalharam realmente pelo desenvolvimento da cidade. Nós tivemos, por exemplo, Pedro Lopes de Oliveira, foi um cidadão que batalhou muito na educação. No tempo dele vieram as escolas privadas, né? Escolas particulares. Ele conseguiu fazer com que Passo Fundo se destacasse nesse setor. Porque a educação, bem no início, era uma educação caseira, né? Sim. O professor que vinha na casa, o aluno ia na casa do professor, né? E a escola pública sempre foi a cargo do Estado, né? Mas Passo Fundo, no decorrer do tempo, municipalizou as escolas. As escolas foram municipalizadas e hoje no Passo Fundo tem uma das melhores redes de ensino do Rio Grande do Sul, por que não dizer do Brasil. E a educação é realmente, como se diz que tudo passa pela educação, de fato isso tudo passa pela educação, o desenvolvimento e o processo social. Nós estamos vivendo um período muito difícil de violência, né? Claro que a violência não escolhe classe social, né? Mas ela ajuda a fazer com que as pessoas pensem no que faz, né? E então, esse livro aí, então, retrata mais ou menos o processo histórico de Passo Fundo, dia a dia, mês a mês e ano a ano. Eu gostaria que esse livro estivesse nas escolas, né? Eu sempre escrevo para os alunos. Todos os meus livros são livros, procura ser didático, ele não é muito extenso, ele tem uma linguagem adequada à escola. Então, quando a Santina e eu fizemos um livro, Lutos da História de Passo Fundo, nós voltamos para as escolas. A Santina pegou uma parte e eu peguei outra parte, né?
E a escola, por exemplo, antes disso aí, eles não tinham seus patronos, mas não tinha a história deles. Hoje as escolas têm os seus patronos por escrito na biografia. Sim. O Rio Grande do Sul também sempre foi um estado guerreiro, né? Estado desenvolvido, desenvolvimento de Passo Fundo e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul sempre andaram juntos, porque o Rio Grande do Sul foi um estado que se destacou no cenário nacional. E hoje ele está numa situação de penúria, né? Porque deve muito, né? Antigamente o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil. Sim. Quer dizer, a educação de qualidade era do Rio Grande do Sul. Sim. Nós tínhamos na Secretaria de Educação um centro de pesquisa e orientação educacional que orientava os professores, que dava então condições para que os professores trabalhassem com técnica adequada a cada grau de ensino. Então esse livro também sobre o Rio Grande de São Pedro, nós retratamos esse livro, o Rio Grande de São Pedro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul por etapas, né? O Rio Grande do Sul se desenvolveu, cresceu, e ele chamasse Rio Grande de São Pedro porque São Pedro é o padroeiro do Rio Grande do Sul. Sim. Né? São Pedro. E um estado guerreiro? Um estado guerreiro, um estado desenvolvimentista. A agricultura sempre foi forte, né? E Passo Fundo sempre acompanhou esse crescimento. Passo Fundo. Vê-se que as cidades, por exemplo, se falava no interior, se falava em Caxias, né? Sim. Pelotas, Rio Grande e tal. E hoje se fala em Passo Fundo também. O Passo Fundo já ultrapassou muitas cidades que Passo Fundo era mais no sentido de desenvolvimento cultural. Nós começamos a desenvolver a partir da universidade, quando criamos a Universidade de Passo Fundo, começou lá na Escada Alta, que está contida nesse livro. A Escada Alta é na 49? A Escada Alta foi o embrião da nossa universidade. E depois do centenário de Passo Fundo, aqui veio para Passo Fundo o vice-presidente do Brasil, João Goulart, veio também aqui no centenário de Passo Fundo, o Dom Vicente Scherer, que era o arcebispo do Rio Grande do Sul. Em que página que está essa foto? O centenário está na página, deixa eu ver a coisa, na página... Essa foto do João Goulart com o Dom Vicente Scherer... A página 69. 69. Aham. Esta é uma foto emblemática. Inauguração do festejo do primeiro centenário de Passo Fundo em 1957. Né? E nós vimos, então, o presidente e o vice-presidente João Goulart, que recente tinha sido eleito com Juscelino Kubitschek, Dom Vicente Scherer, o Omar Salton e Dom Cláudio Colling. E a população, né, que acompanhava, então, essa... Eu acompanhei os festejos do centenário. Sabe onde eu estava? Na Calçada Alta. Na Calçada Alta, era um lugar junto com a minha destacado. turma do Notre Dame. Sim. Então tinha um desfile e eu vi esse desfile e eu fico muito feliz. Não é minha cidade natal, mas é minha cidade de coração, não Sim. é? Mas esta foto aqui é muito importante. Deve ter vindo do Meirelles, né? Foi o Augusto Meirelles que nos forneceu. Olha aqui, o início do Lalau Miranda. Olha que interessante. Aí está o galpão velho, né, sendo demolido. Para dar lugar ao novo galpão. O Lalau Miranda começou a sua trajetória em 1952. O Esporte Clube Gaúcho. Enfermaria do Hospital São Vicente de Paulo. Esse livro é apaixonante. Quando a gente pega, a gente não consegue parar de... Veja só, o São Vicente de Paulo começou a sua atividade em 1918. O ano que vem vai completar 100 anos. Sim. E ele, então, essa enfermaria, quem olha hoje, essa enfermaria de São Vicente... E hoje, né, o hospital hoje, nossa, o hospital da cidade, nos últimos anos, ele se expandiu, não é? Exato. O hospital da cidade. Aliás, nós somos um polo médico de referência, não é? De referência.
O que eu gosto de ver atualmente na educação é porque cada administração dá uma ênfase, né, para as necessidades da época. O que eu gosto de ver são as escolas de educação infantil, que são lindas, não devem nada para ninguém. E por quê? Porque Passo Fundo, o município, o ensino básico, né? Passo Fundo abraçou o ensino básico. Sim. Há uns anos atrás só tinha ensino pré-escolar no Notre Dame, no Conceição, nas escolas particulares. Hoje o município tem uma rede de ensino básico de primeira qualidade, né? Sim. Agora você vê, sabe que se nós verificarmos o processo do desenvolvimento de Passo Fundo, você dá em cima da educação e da saúde. Sim. Essa trajetória de Passo Fundo, tão bem retratada, eu acredito que tenha dado o trabalho que deu, não é? Eu não sabia que tinha sido, que vem acontecendo há tantos anos, não é? O livro, assim, é fruto de um estudo e de uma pesquisa intensa, né? Uhum. E até cansativa, por isso que eu até ofereço o livro à minha esposa, né? A Clair. Sim. Ofereço o livro porque ela pacienciosamente, ela viu o livro crescer, né? Sim. E às vezes ela precisava da minha presença, né? E eu estava sempre, às vezes, dia e noite lendo, né? Lendo e procurando. Eu queria dar ênfase para uma coisa do casal Velci e do casal Clair. Sim. Eu conheci Clair lá na Vila Luísa, quando a primeira-dama do Estado, mulher do Amaral de Souza. Amaral de Souza. Miriam Gonçalves. Isso. Quando ela trouxe para Passo Fundo uma creche do lado da igreja. A creche foi mobiliada pelo Estado, foi inaugurada pelo Estado, foi fornecida pelo Estado, mas as coisas que a creche precisava para atender as crianças, houve uma equipe chefiada pela Clair. E eu auxiliei naquela época. Aliás, nós somos voluntários de alma, não é? Sim. E eu tenho o maior respeito pelos voluntários. A gente rasgou muito pano lá para fazer cobertorzinhos, enfim, para equipar esta creche para que ela funcionasse como precisava. Me lembro que à noite eu ia na casa das irmãs para pintar uns painéis para deixar aquela creche bonita. Mas eu lembro muito de vocês trabalhando com as famílias, não é? Que precisavam muito naquela época. Era uma vila muito desprotegida. Isso, né? Era uma vila muito desprotegida. O trabalho de vocês com o movimento familiar cristão, que foi importantíssimo, as suas crônicas que bombavam na época, não é? Orientando as famílias. Então eu fico emocionada quando eu me lembro disso, que a dona Clair, eu quero deixar um abraço para ela, ela com certeza vai ver esse programa, vocês foram muito marcantes. São marcantes ainda na Vila Luísa. A Vila Luísa sempre foi uma vila pobre, né? É uma vila essencialmente de moradores, né? Sim. Um dormitório, um dormitório da cidade, não tinha comércio, não tinha nada, como ainda não tem, né? Mas a igreja, que era a igreja São Justo Tadeu, né? Sim. Que era a capela da catedral, tinha um trabalho marcante através do padre Jacques. Né? Isso, e está relatado aqui, não é? Quando ele foi assassinado, não é? O padre Jacques deixou ali um fundamento cristão ali, né? E a formação das pessoas nos grupos, ela se voltava para o social. A igreja era uma igreja essencialmente voltada para o social.
Aí depois vieram, por lá passaram 2 bispos também, né? Dom Ercílio Dom Cláudio. E o Dom Ercílio e Dom Osvino. Osvino Both, isso. E a igreja funcionava, o prédio da igreja, da capela, era um galpão, né? Sim. Um grande galpão, né? Sim. Que também saía... O Padre Jacques, ele foi um animador, ele tinha um poder de aglutinar, né? Ele tinha um poder de reunir pessoas e de dar brilho para aquele bairro, não é? Quando uma pessoa ficava doente, não tinha hora para ele acudir a pessoa, ele subia a rua General Osório, que não tinha calçamento, né? Com o carrinho dele para levar para o hospital. Então, tudo isso fez daquele bairro um bairro que sempre se preocupou com o povo. Né? Mas Velci, eu tenho que agradecer muito. Hoje eu viajei no tempo, viajei lá para o centenário que eu assisti, viajei lá para 1800 e tanto, desde ontem de noite eu estou viajando com o seu livro. E onde nós encontramos o seu livro? Bom, eu deixei alguns exemplares na livraria diocesana, ali na Moron. Sim, foi lá que eu encontrei esse livro, porque eu não tinha ainda, né? E alguns eu deixei na Nobel também, na Nobel. Legal. Nós vamos lançar o livro ainda na academia, o dia que vai ser lançado na Semana revista, do Município. Da revista. E o secretário Pedro Almeida me deu um espaço no programa dos Dias do Município para também lançar lá na Gare, né? Que bom. Na mini feira do livro. Então, vai ser um sucesso, eu tenho a esperança de que o secretário de Educação adquira alguns para dar para as escolas, né? Tomara. Pelo menos um livro para cada escola de Passo. Isso. Independente se é municipal, estadual ou particular, né? Legal. Todas as escolas. Mas nós não temos mais tempo de conversar, infelizmente. Tá bom. Então eu agradeço muito, agradeço a sua audiência e até a semana que vem.